Boa tarde, galera. Prazer receber todos vocês aqui hoje. Privilégio dividir o palco com essa galera muito fera aqui. Muito obrigado pelos parceiros que toparam prontamente dividir a experiência e o conhecimento com a gente aqui, as soluções inovadoras também. Eu vou ser breve no que eu vou falar aqui. Deixa eu pegar o passador aqui. Vou ser breve porque logo em seguida nós temos o rap. Espero que todos fiquem aqui para apreciar o rap com a gente. Bom, eu queria perguntar para vocês quem aqui é desenvolvedor Latrome, quem utiliza a plataforma para desenvolver. Levanta a mão, por favor. Tem bastante gente aí, legal. Para quem não levantou a mão, não precisa se preocupar, essa apresentação aqui também serve para vocês. Para quem não me conhece, eu sou o Daniel, eu sou cofundador e diretor de tecnologia da Latrome, e eu estou aqui para mostrar para vocês hoje algumas novidades que estão prestes a serem lançadas e também contar um pouco para vocês sobre os nossos planos para o futuro da plataforma. Bom, então vamos começar pelo nosso roadmap. Vamos apresentar o que a gente tem planejado para os próximos meses e anos que a gente tem por aí. Começando então pelo bot de mensagens. Para quem não sabe o que faz esse recurso, ele é uma forma que nós temos dentro do Latrome para enviar mensagens automatizadas por WhatsApp, por e-mail e outros canais, com dados extraídos diretamente do banco de dados. Quando a gente criou esse recurso lá no início do ano passado, a gente não conseguia fazer a integração diretamente com a Meta, para fazer o envio de mensagens via WhatsApp. Para fazer a integração de forma oficial, a gente era obrigado a passar por um parceiro homologado, autorizado pela Meta. E na ocasião, a gente optou pela Zenvia, que era uma empresa amplamente conhecida no segmento e uma empresa nacional. Bom, além disso, hoje em dia a gente sabe que a situação mudou um pouco. A Meta ela já abriu para a gente conseguir fazer a integração diretamente com ela, né? E além disso, a gente sabe que existem outros serviços alternativos de envio de mensagem no mercado, muitos deles, na verdade, e que dependendo do tamanho do projeto acabam sendo um pouco mais em conta pelo preço ou até mesmo pela flexibilidade. Levando esses pontos em consideração, a gente vai manter a integração que nós temos com a Zenvia hoje, né? Só que a gente vai adicionar a integração diretamente com a Meta, sem precisar passar por nenhum parceiro intermediador. E além disso, para dar suporte a esses serviços de mensagens alternativos que tem no mercado, a gente vai criar um modelo personalizado dentro do bot de mensagens, onde vai ser possível configurar esses serviços de mensagens de forma customizada. Então, o desenvolvedor vai conseguir colocar o serviço que ele tem para executar ali dentro, aproveitando todas as vantagens do bot de mensagens. Integração entre sistemas. Esse é um ponto que é uma demanda crescente no dia a dia de qualquer empresa. E nós, na Latrome, a gente está atento a isso. Hoje, no Latrome, a gente consegue fazer a integração entre sistemas, fazendo consumo de Web APIs dentro da plataforma, né? Só que para a gente fazer isso hoje, a gente precisa utilizar um pouco de código. A gente precisa colocar o código lá dentro. Não é nada muito difícil, a gente tem muitos exemplos que ajudam a fazer isso, né? Mas não é da maneira que a gente gostaria, a maneira no-code, né? Outro ponto também que uma outra dificuldade que a gente tem dentro da plataforma hoje é que a gente não tem como disponibilizar uma Web API para fora. Apesar da gente ter como consumir, a gente não consegue publicar para outras pessoas consumirem. Esse é um ponto que a gente tem que melhorar também. E como é que a gente vai resolver esses dois pontos? Primeiro, a gente vai criar um recurso completamente no-code, onde o desenvolvedor vai conseguir fazer o consumo de API sem a necessidade de informar código-fonte, sem nenhum tipo de código. E a gente também vai criar um novo objeto dentro da plataforma chamado procedimento, né, que vai ser muito parecido com o que a gente já tem no formulário hoje, que permite implementar uma série de recursos, inclusive recursos avançados, utilizando código .NET, SQL, etc. Só que esse novo objeto ele vai funcionar de forma independente podendo ser consumido por outros objetos e podendo ser disponibilizado como uma Web API. Então, já apresentei aqui? Já apresentei aqui, desculpa. Podendo ser disponibilizado como uma Web API. Então, quem estiver de fora vai conseguir mandar dados para dentro da empresa e também vai conseguir consumir informações de onde estiver. Falando então sobre o nosso plano de atualização dos objetos. Para quem não sabe o que são os objetos dentro do Latrome, eles são recursos que a gente consegue desenvolver eles de maneira independente. E quando a gente combina eles, a gente dá vida às aplicações, né? A gente tem vários tipos de objetos dentro do sistema, cada um tem uma função específica. E nós vamos reescrever esses objetos, todos os objetos que existem dentro do Latrome, visando sempre a inovação e a melhoria dentro da plataforma.
Então, quando a gente for fazer esse processo, a gente vai seguir 2 pilares fundamentais para fazer isso, que vai ser a performance e a escalabilidade, né, e a inovação dos recursos já existentes, o aprimoramento dos recursos já existentes. Como é que a gente vai alcançar a performance e a escalabilidade que a gente procura? Todos os pontos de contato lá no usuário final da aplicação, os componentes que são utilizados, a gente vai reescrever eles utilizando o JavaScript puro. A gente vai gerar componentes mais leves, mais rápidos e componentes que também são portáteis. A gente vai conseguir utilizar esses componentes fora do Latrome quando a gente precisar, em qualquer página web, em qualquer página HTML. Bom, além disso, a gente vai adotar como meio de armazenamento das definições desses objetos o formato JSON. Que vai nos dar um pouco mais de performance também em relação aos acessos que a gente faz no banco de dados. Hoje a gente grava todas as informações dos objetos de forma estruturada, em campos e tabelas do banco de dados, são muitos campos, muitas tabelas, então a gente centralizando tudo em um JSON, a gente vai conseguir fazer de forma atômica, mandar todas as informações e receber todas as informações quando a gente precisar. Falando um pouquinho agora sobre as nossas ideias e o que a gente planeja implementar em cada um dos objetos que a gente vai reescrever, né, os principais recursos que a gente vai modificar. Começando pela consulta. A consulta foi o primeiro objeto adicionado dentro do Latrome. Ela nasceu lá há 12 anos atrás, quando a plataforma nasceu. Na época, a gente não tinha o conceito de separação por objetos, né? Então, por esse motivo, ela acabou recebendo muitos recursos, muitas funcionalidades, que hoje em dia seria separado, não seriam todas absorvidas por ela. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer com ela é separar a consulta em diferentes objetos. Então, cada uma das funcionalidades que estão lá dentro vão se tornar objetos independentes. Começando então pela grid, nós vamos ter um componente mais leve, um componente mais rápido, né, e com suporte a novas funcionalidades, como, por exemplo, a edição de dados em linha, né, sem precisar abrir um formulário para conseguir editar os dados. Nos gráficos, a gente vai adotar como provedor padrão de gráfico dentro da plataforma o Google Charts, né, que é uma biblioteca amplamente utilizada, que tem muitos recursos, e a gente vai implementar novos recursos dentro dos nossos componentes de mapa, como mapas combinados, suporte a links e suporte a eventos. A gente também planeja implementar de uma forma que fique mais fácil de adicionar novos provedores de gráficos no futuro. Então, se a gente decidir, além do Google Charts, adicionar o AM Charts também, ou uma outra biblioteca de gráficos, a gente vai conseguir fazer de uma maneira mais fácil. Bom, os mapas a gente vai fazer a atualização da biblioteca do Google Maps, que hoje a gente não utiliza a versão mais recente. Então, nesse processo de reescrever o objeto, criar o objeto mapa, a gente vai atualizar. E a gente vai criar novos recursos também, como mapas de calor, camadas do mapa, que a gente consegue botar camadas de tipo de rodoviário, ciclista e etc. Vamos criar novos tipos de formas, a possibilidade da gente editar algumas informações que hoje a gente não tem como fazer de forma nativa na plataforma, editar trajetos, editar polígonos, tudo já de uma forma no-code, low-code, como a gente gosta de fazer. A integração com o Crystal Reports, a gente vai reescrever ela, vai criar um objeto específico para ela, né? Essa é a integração que a gente utiliza para gerar os arquivos PDF, os relatórios que são utilizados dentro da plataforma. A gente vai reescrever, tendo em mente como prioridade a otimização do consumo de memória. A gente sabe que existem alguns casos onde o relatório é muito longo, ou o relatório é muito pesado, e por causa da infraestrutura que o Crystal utiliza, acaba consumindo mais memória do que a gente gostaria. A gente vai reescrever tendo isso em mente, e a gente vai disponibilizar também esses relatórios para serem consumidos por fora via web API. Se alguém quiser gerar o PDF por fora, vai conseguir. E, por último, o objeto do crosstab, né, que é a nossa tabela dinâmica dentro do Latrome. Esse é um componente que funciona muito bem, mas a gente vai aprimorar ele também. A gente vai criar suporte a novos tipos de dados para agregação, que hoje a gente só consegue agregar tipos numéricos, a gente tem dificuldade quando a gente quer botar uma informação diferente ali. E também flexibilizar a passagem de parâmetros deste objeto para outros objetos e também para as formatações condicionais. Hoje, pela natureza complexa desse objeto, a gente acaba tendo um pouco de dificuldade para fazer isso, a gente vai melhorar isso. Nós temos também o objeto browser, né? O que é o objeto browser? É um recurso que permite que os usuários selecionem informações, procurem informações que estão no seu banco de dados para retornar para campos de tela, campos de entrada de dados, certo? Isso pode ser feito através de uma janela pop-up, que é aberta para o usuário, no navegador, ou através de um campo de uma caixa de seleção, caixa de opções, né? Com o tempo, esse recurso foi se tornando uma versão mais simples do que a gente já tinha na consulta.
que é a consulta com saída em grid, certo? Todos os recursos que a gente tem lá, aqui no caso, no browser, a gente também tem lá, só que lá eles estão muito melhores, eles são mais aprimorados. Então, o que a gente vai fazer? Quando a gente reescrever a consulta, dividir a consulta em outros objetos, o objeto grid, né, ele vai absorver o browser. Então, a gente vai deixar de ter esse objeto browser e a gente vai ter apenas o objeto grid, né, com muitas funcionalidades que aqui não existem hoje, certo? Bom, falando um pouquinho sobre formulário. Esse formulário é o recurso que permite que a gente edite e inclua informações do banco de dados dentro do Latrome, né? Também é um recurso onde a gente consegue desenvolver dashboards e onde a gente consegue programar a integração entre sistemas. Esse objeto, esse recurso, a gente tem muitos planos para ele, tem muita coisa que a gente pode implementar, né? É o que a gente mais utiliza no dia a dia. Mas eu separei 3 aqui para compartilhar com vocês. O primeiro deles. Quando acontece um erro hoje no formulário, é um pouco difícil de fazer o tratamento desse erro. A gente consegue fazer sem problema nenhum, mas a gente não tem como fazer isso de uma maneira centralizada, né? A gente tem que fazer de forma manual e às vezes acaba ficando um pouco poluído o fluxo do procedimento que a gente desenvolve. Então, para solucionar isso, a gente vai criar um recurso de tratamento de erros centralizado dentro do formulário, onde o desenvolvedor vai conseguir capturar qualquer ocorrência de erro ali, tratar uma mensagem, se ele quiser modificar antes de mostrar para o usuário, né, e gravar essa informação no banco de dados também, se quiser fazer algum log, alguma coisa. Bom, segundo ponto. Hoje no Latrome, no formulário, a gente consegue desenvolver um único recurso, uma única tela, e disponibilizar ela em diferentes layouts. Por exemplo, a gente consegue configurar o tamanho e a disposição dos campos para rodar no celular, e depois a gente faz uma outra camada, a gente define essas informações para rodar no computador ou num tablet, né? Não é difícil de fazer, mas a gente tem que manter 3 layouts diferentes, 2 layouts diferentes, dependendo da situação. Funciona bem, mas a gente quer melhorar. A gente quer colocar dentro do Latrome os layouts responsivos para os formulários. O que é o layout responsivo? Um único layout que se adapta a qualquer tamanho de tela. Então é isso, algo que a gente vai adicionar dentro do Latrome. Nós temos também dentro do formulário, o terceiro ponto aqui, um tipo de campo que permite que a gente coloque HTML livre dentro dele, né, que é o HTML Element. Ele já é um campo onde a gente consegue inventar muita coisa lá, a gente já consegue... ele é muito dinâmico, a gente consegue botar muita coisa para dentro dele, mas a gente vai melhorar ele ainda mais. A gente vai adicionar o recurso de fonte de dados nesse tipo de campo. Então, a gente vai conseguir configurar a fonte de dados, dizendo de onde a gente vai retornar as informações do banco de dados e vai conseguir combinar essas informações com os elementos HTML de forma dinâmica, permitindo que a gente crie componentes realmente personalizados. Seria basicamente o primeiro passo para a gente criar plugins dentro do Latrome, plugins de componentes, certo? Isso vai ser especialmente útil para quem consome bibliotecas de fora, como, por exemplo, quem consome a MCharts ou quem consome outras bibliotecas JavaScript que seja interessante fazer a combinação com os elementos HTML. Bom, vou falar um pouquinho agora sobre a infraestrutura do Latrome. O Latrome ele é dividido em 2 partes. Nós temos o Latrome Client, onde o desenvolvedor acessa para fazer o desenvolvimento das telas. E nós temos o Latrome Web, que roda lá na ponta final para o usuário consumir essas aplicações que foram desenvolvidas. Bom, quando a gente roda isso tudo dentro da mesma rede, dentro da mesma infraestrutura, a gente não tem problema nenhum, roda as 1000 maravilhas. Porém, quando a gente precisa tirar o Latrome Client para fora da rede, a gente precisa desenvolver em um outro ambiente, a gente acaba tendo alguns probleminhas, né? Por quê? Porque o Latrome Client ele tem vários pontos de contato direto com o banco de dados interno da plataforma. Certo? Então, quando a gente precisa usar o cliente fora, ou a gente tem que liberar o acesso externo para o banco de dados da plataforma, ou a gente tem que criar alguma VPN, alguma coisa para conseguir fazer isso, né? E a gente acaba tendo alguns problemas, por exemplo, latência. Se tu tem o banco de dados, vamos supor, na tua nuvem nos Estados Unidos e tu está acessando o Latrome Client daqui, tu vai sofrer com alguma lentidão para conseguir fazer o desenvolvimento. Bom, para resolver esse problema, o que a gente vai fazer? A gente vai eliminar todos os pontos de contato que o Latrome Client tem com o banco de dados. Então, ele não vai ter comunicação direta com o banco de dados em ponto nenhum. A gente vai substituir tudo por comunicação com o Web API, né? Então, como é que vai funcionar? O cliente vai se comunicar com o site, com o Latrome Web, que já vai estar dentro da rede, e esse sim vai conectar no banco de dados e vai retornar as informações no cliente quando necessário. Então, isso é algo que a gente vai fazer. Não vamos nos preocupar mais com VPN para fazer o acesso externo com o cliente, nem liberação de acesso deste banco de dados. A gente vai acabar tendo um ambiente muito mais prático, muito mais seguro e muito mais rápido para fazer o desenvolvimento. Bom, o Latrome ele é desenvolvido na plataforma de desenvolvimento da Microsoft chamada .NET.
Hoje a gente utiliza a versão mais recente possível deste framework, de acordo com a estrutura atual do nosso projeto. E muito do que a gente viu até aqui, tudo que eu apresentei até aqui, é porque a gente quer atualizar para a versão mais recente dessa plataforma. A gente quer colocar na versão mais recente, mas a gente tem bastante trabalho para conseguir fazer isso. Mas a gente vai fazer a atualização para a versão mais recente do .NET. Com isso, a gente vai acabar conseguindo entregar mais performance na ponta, nas mãos do usuário final da aplicação, já que a gente vai ter acesso a novos recursos e melhorias que já estão em práticas na plataforma .NET, nas versões mais recentes, certo? E a gente vai ter o melhor de tudo nessa transição é que a gente não vai ser mais dependente do Windows Server para fazer a hospedagem do Latrome Web. Hoje a gente precisa dele por causa da nossa dependência do Windows, de acordo com a versão que a gente utiliza do .NET. Então, a gente vai conseguir fazer a hospedagem do Latrome, a parte web, o Latrome Server, que é consumido pelo usuário final, né, no Linux. Não vai mais ser necessário o Windows Server. Bom, no Latrome hoje nós temos um formato de arquivos chamado LCP, que significa Latrome Content Package. O que esse arquivo faz? Ele permite que a gente pegue uma aplicação que foi desenvolvida no Latrome, em um ambiente, exporte ela e importe em outro ambiente, mantendo todas as características desta aplicação. No entanto, a gente só consegue fazer isso de Latrome para Latrome. A gente não consegue exportar de um ambiente para rodar num local onde não tem o Latrome instalado, né? E a gente também não consegue exportar uma aplicação de um Latrome para conseguir dar vida nela e desenvolver ela fora da plataforma. A gente não consegue fazer isso. E por que a gente não consegue? Porque o Latrome não gera código-fonte. O Latrome ele interpreta as definições que foram adicionadas pelo desenvolvedor em tempo real. Ele serve como motor das aplicações que são desenvolvidas, né? Isso tem as suas vantagens, porque a gente consegue entregar as atualizações, as alterações que são feitas em tempo real para o usuário lá na ponta. No momento que a gente salva o objeto que foi desenvolvido, as alterações são refletidas automaticamente lá na ponta. E o desenvolvedor também não precisa se preocupar com algumas questões de infraestrutura, como hospedagem, etc. Bom, mas a gente quer melhorar isso, a gente quer ter uma forma de conseguir fazer com que as aplicações que forem desenvolvidas consigam ser utilizadas fora do Latrome. E como é que a gente pensa em fazer isso? A gente não vai deixar de gerar, a gente não vai passar a gerar código-fonte, a gente não vai mudar a forma como o Latrome funciona. O que a gente vai fazer? A gente vai substituir esse formato chamado LCP por um novo formato, um formato aberto e amplamente documentado, que vai conter todas as definições necessárias para a gente fazer a engenharia reversa de qualquer aplicação que foi desenvolvida no Latrome, né? Então, como esse vai ser um formato aberto, amplamente documentado, qualquer desenvolvedor que tiver capacidade vai conseguir acessar esse arquivo, acessar essa documentação e fazer a exportação dessa aplicação para o código, para a linguagem de programação de sua preferência, certo? Como prova de conceito disso e para servir como inspiração e modelo para quem for desenvolver, a gente vai fazer a nossa própria rotina para exportar esse novo formato para a linguagem .NET, certo? Fazendo com que as aplicações funcionem fora do Latrome. Latrome Studio. O que é o Latrome Studio? É o Latrome Client na web. O que a gente quer? A gente quer melhorar a experiência do desenvolvedor Latrome quando está utilizando a plataforma. A gente quer que quando ele esteja desenvolvendo uma tela, ele enxergue exatamente a mesma coisa que o usuário final enxerga lá na ponta, certo? Hoje não é a mesma coisa, porque são dois programas diferentes, como eu mencionei. Nós temos o Latrome Client e a gente tem o Latrome Web. Então, o que o desenvolvedor enxerga, na verdade, é uma simulação do que está acontecendo lá na ponta, não é exatamente a mesma coisa, tá? Então, a gente quer unir essas duas aplicações, levar o Latrome Client para a web e transformar ele no Latrome Studio, né? Existe uma sigla para isso, que é uma sigla difícil de pronunciar, mas não fui eu que inventei, né? Que é o quê? O que o desenvolvedor estiver vendo é exatamente o que o usuário final vai ter lá na ponta, enquanto ele estiver desenvolvendo, certo? E como é que a gente vai fazer isso? A gente tem um longo trabalho para fazer isso, é um árduo trabalho, muitas coisas para desenvolver, mas muito do que eu apresentei até aqui no roadmap vai ser aproveitado. Como, por exemplo, os componentes que a gente vai reescrever utilizando o JavaScript puro, a gente vai reaproveitar todos eles aqui, né, para desenvolver as telas do Latrome Studio, certo? As páginas. Todo o back-end que a gente desenvolveu para fazer o Latrome Client desconectado, o Latrome Client que não acessa mais o banco de dados, todas essas APIs vão ser reaproveitadas aqui no Latrome Studio, vão ser usadas as mesmas Web APIs, certo? E a gente também vai fazer uso da versão mais atualizada do .NET, certo? Aproveitando todas as vantagens que a plataforma já oferece. Como o Latrome Web já vai estar atualizado, a gente só vai levar ele para lá e vai aproveitar isso.
E a gente vai ter outras vantagens também. A gente não vai precisar instalar mais o cliente na máquina de nenhum desenvolvedor, porque vai ser uma URL, vai ser um acesso web, a programação vai acontecer num site, certo? E o melhor de tudo, a gente vai conseguir rodar o Latrome Client, que agora vai se chamar Latrome Studio, em qualquer sistema operacional. Hoje nós temos uma limitação, onde a gente só consegue executar numa máquina Windows, porque é um programa desktop desenvolvido para Windows, certo? Então agora a gente não vai mais ter essa limitação rodando no Mac ou no Linux. Bom, deixando um pouco o nosso roadmap de lado e falando um pouco sobre novidades que estão mais próximas da gente, certo? Coisas que estão próximas de serem lançadas. Começando pelo nosso programa de indicações. Como é que ele é? Como é que ele funciona? É muito fácil, é muito simples. Vocês indicam um cliente para a Latrome. Se esse cliente fechar contrato com a gente devolve uma recompensa para vocês. E que recompensa é essa? Você ganha 100% da taxa de setup, do valor de setup da plataforma, e também 15% das 5 primeiras mensalidades pagas por este cliente, né, de acordo com o plano que ele escolher. E é isso, não tem letras miúdas, não tem mais burocracia, o cliente nos paga, a gente repassa para vocês. Esse é um plano que a gente vai lançar oficialmente ainda esse mês, e quando a gente for lançar, vocês vão ter um portal onde vocês vão poder fazer a indicação da empresa, né, e vocês também vão poder acompanhar as recompensas que essa indicação gerou, né, até que passe os 5 meses de mensalidade. E por último, eu deixei a cereja do bolo para o final, que seria o melhor recurso, o recurso mais quente que nós temos para apresentar aqui, na verdade, que é o quê? O gerador de CRUD. Para quem não sabe o que é CRUD, ele é uma sigla que junta todas as principais operações de qualquer tela de cadastro, de qualquer operação de cadastro, que é o Create, Read, Update e Delete, né? Essa sigla é muito utilizada no mundo da programação. Pois bem, no Latrome a gente consegue desenvolver uma operação de CRUD completa em muito pouco tempo, muito menos tempo do que qualquer outra linguagem de programação tradicional, qualquer outro método tradicional de desenvolvimento. Em cerca de menos de 1 hora a gente consegue fazer uma rotina completa de CRUD. No entanto, a gente não estava satisfeito, porque existem alguns passos que são ainda repetitivos para a gente conseguir desenvolver a rotina de CRUD completa, e conforme a gente desenvolve várias rotinas de CRUD, esses passos acabam se tornando ainda mais repetitivos. Então, o que a gente fez? A gente criou uma solução, um recurso chamado gerador de CRUD, né, onde a gente consegue gerar um CRUD completo em apenas 3 passos. Né? Em 3 passos, toda a rotina de cadastro está gerada. O que a gente precisa fazer? A gente só precisa selecionar a tabela no banco de dados. Dessa tabela, a gente precisa dizer quais campos dessa tabela a gente vai listar para o usuário enxergar, no caso, na consulta, né, na grid. E depois, no terceiro passo, a gente precisa dizer quais desses campos serão editáveis no formulário, né, para inclusão e para alteração de dados. E pronto. Em cerca de 20 segundos, a gente consegue gerar uma operação completa de CRUD com informações diretas do seu banco de dados. E as novidades também não ficam por aí. Dentro do gerador de CRUD, a gente adicionou algumas funcionalidades para fazer a modelagem do banco de dados. Então, a gente consegue criar novas tabelas, consegue criar novos campos e relacionamento entre as tabelas sem nenhuma linha de código, né? Só através desses assistentes que a gente adicionou dentro do gerador de CRUD. E a gente acredita que esse assistente seja a porta de entrada para a inteligência artificial dentro do Latrome. A gente ainda está estudando como é que a gente vai fazer isso, mas a gente acredita que a IA vai se comunicar com o Latrome através de assistentes como esse no futuro, certo? Bom, galera, essas são as novidades que eu tinha para vocês. Mais uma vez, é um prazer receber todos vocês aqui. Agradecer mais uma vez os nossos parceiros que dividiram o palco com a gente aqui. E eu também gostaria de fazer um agradecimento especial às pessoas que tornaram esse evento possível e se empenharam e lidaram com muito carinho com essa ocasião, que são os colaboradores da Latrome. Então, eu gostaria que todos eles subissem aqui no palco e vocês recebessem eles com uma salva de palmas. Então, todo mundo participou, todo mundo teve alguma participação na organização desse evento, foi feito tudo com muito carinho, muito empenho, então fica o meu agradecimento para a equipe inteira aqui. É um prazer trabalhar com eles no dia a dia. Bom, pessoal, e uma salva de palmas para o Daniel também, que apresentou as novidades da Latrome, né? E agora, na sequência, pessoal,
nosso happy hour. Eu espero que todo mundo fique para compartilhar esse momento com a gente. E é isso. Bora comemorar. Olá, pessoal. Obrigado.